Olá, olá galera! Sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Sara Rosa, consultora, atuo aí dentro de assuntos regulatórios, gestão da qualidade em indústrias de alimentos e também alimentação animal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito relevante e que com toda certeza impacta toda a cadeia de distribuição de alimentos para consumo humano, que é sobre recolhimento de alimentos. Você sabia que esse processo de recolhimento de alimentos está regulamentado pela Anvisa? Exatamente, por meio da RDC 655 de 2022. Eu vou deixar ela aqui no link na descrição também para vocês acessarem essa legislação, porque ela está muito completa, tem muitas informações relevantes para vocês. No nosso exemplo do queijo, um queijo disponibilizado para o consumidor, se o fabricante constatar qualquer não conformidade neste produto depois que ele já saiu da fábrica, já está para o consumidor, e essa não conformidade, ela pode trazer riscos, pode trazer um agravo ali à segurança desse consumidor, estamos aí num caso de recolhimento de alimentos, ok? Então vejam, o queijo, ele é um produto que ele deve ser registrado pelo Ministério da Agricultura, tá? Ele é registrado nesse órgão. Porém, o processo de recolhimento, ele é regulamentado pela Anvisa, por meio dessa RDC que eu comentei para vocês. Agora, antes da gente entrar em detalhes mais técnicos sobre o recolhimento, vamos entender o que é o recolhimento. A gente tem até aí, né, no meio corporativo, alguns pesquisadores até acabam diferenciando os termos recolhimento e recal. O que eu venho falar para vocês aqui é com base na legislação, então eu não vou trazer aqui uma definição pautada em informações externas que não sejam da lei. Então, recolhimento, ele vai ser um conjunto de ações que um fabricante ou a sua cadeia envolvida nesse processo fazem para que garantam que esse produto que está não conforme retorne à cadeia e o consumidor não tenha mais acesso a esse produto. É literalmente retirar o produto de circulação. Agora, o que é importante? Esse retirar o produto de circulação, ele tem que ter uma motivação. E a Anvisa traz isso muito claro nessa norma. A motivação é uma não conformidade. Só que essa não conformidade, ela tem que ser uma não conformidade que possa trazer ali um risco à saúde do consumidor. A gente tem sempre que lembrar, né, que a Anvisa ela trabalha muito com contenção de riscos, garantindo ali que esse problema não vá afetar ao consumidor. Então, quando é uma não conformidade que pode gerar ali um impacto na segurança do consumidor ao ingerir esse produto, aí entra a ação do recolhimento por meio da Anvisa. Então, esqueçam essa ideia de estou com um problema de uma arte, um design, uma embalagem que não saiu bem como eu queria. Mas se você for observar, essa não conformidade, ela não traz um risco, um agravo ali à segurança do consumidor. Não esqueçam, isso não é considerado, então, um caso de não conformidade passível de recolhimento. Quais os tipos de recolhimento que nós podemos ter? 2. O recolhimento voluntário ou o recolhimento obrigatório. A diferença entre eles é exatamente o que o termo quer dizer. O voluntário, ele é motivado pela própria empresa. Ela identificou e constatou essa não conformidade e veio por ela, foi motivado por ela informar a agência daquele caso. Já o obrigatório, que é o mais comum, vamos dizer, é o caso em que a Anvisa constata algum tipo de não conformidade e publica oficialmente no Diário Oficial da União a DOU por meio de uma resolução RE. Muito provavelmente você já deve ter visto isso, essas publicações oficiais da Anvisa referente
a recolhimento, proibição de distribuição e comercialização de produtos. Isso é muito comum e vocês podem ver lá na própria DOU que ela informa também o âmbito, né, da norma, e lá vai estar citado essa norma que a gente está conversando aqui, a 655. Vamos agora adentrar realmente no processo de recolhimento desses alimentos. Então, o processo de informar para a agência nacional, ela contempla aí 4 petições no sistema da Anvisa. A primeira petição que a gente fala é a petição de avaliação da mensagem de alerta. Eu vou colocar aqui para você o número dessa petição junto com o assunto, para ficar mais fácil quando você for pesquisar ou precisar protocolar esta mensagem de alerta. E aqui vai a primeira dica. Esta petição, ela é basicamente a empresa vindo com a documentação, apresentando para a Anvisa e falando, olha, tá aqui o meu caso, tá aqui o meu produto, essa é a mensagem que eu quero passar para os consumidores, e aí você aguarda a Anvisa fazer essa análise. Então tomem cuidado, não é porque você teve um caso de não conformidade, você foi lá, peticionou essa mensagem de alerta para a Anvisa e foi correndo ali no site da empresa, ali nas redes sociais, comunicar aquele alerta. Tome cuidado. Este alerta ele tem que ser avaliado pela Anvisa primeiramente. Você somente pode comunicar quando a Anvisa informar como anuído, ou seja, aprovado. E aqui vai a primeira dica da Sara Rosa. Sempre nessa primeira etapa, por mais que a gente tenha que protocolar por meio deste assunto, essa mensagem de alerta, a minha dica para vocês é sempre enviem também para o canal oficial por e-mail para a Anvisa. Vou deixar aqui também o e-mail oficial, que é uma forma aí de você garantir, inclusive, mais do que isso, demonstrar ali um certo histórico de quando você mandou e como que foi tudo isso. Obviamente, numa petição, a gente tem um protocolo, a gente tem um recibo, a gente também consegue fazer esse histórico. Mas a minha dica é porque em muitos casos podem acontecer problemas e se você manda um e-mail, fica aí garantido a sua informação à Anvisa. Outra coisa, essa mensagem de alerta, ela tem que ser feita imediatamente após a ciência do caso. Se a empresa identificou essa falha, ela obrigatoriamente já precisa comunicar por meio de e-mail, por exemplo, e ou peticionar essa mensagem de alerta. Tem que ser imediato. Segunda petição que nós temos dentro do sistema da Anvisa que a norma obriga é a petição relacionada ao relatório inicial. Aqui o númerozinho do processo e também o assunto para te ajudar. Esse relatório ele tem que ser enviado até 48 horas depois da ciência do ocorrido. A terceira petição que nós temos é o relatório periódico. Este relatório ele tem que ser feito 30 dias depois da ciência do ocorrido. E por último, a quarta petição que nós temos, que é o relatório conclusivo. Esse deve ser realizado em até 120 dias depois da ciência do ocorrido. Vejam, tomem cuidado com esses prazos. Tem alguns que são imediatos, outros você tem 48 horas, 30 dias, 120 dias. Ter uma gestão desse ocorrido é muito importante para garantir também esses cumprimentos que a norma traz. Então, isso entra como gestão da qualidade. Não basta a gente já ter um problema, não vamos criar mais. O que é importante pautar aqui também é que esse processo de informação e peticionamento, ele tem taxas. Então, é muito importante, até quando uma empresa está ali com um caso de não conformidade, risco à saúde do consumidor, a gente também tem que colocar em pauta os custos. Obviamente, gente, um recolhimento, ele traz muito mais danos morais para a empresa e de conquista de confiança novamente daquele mercado do que realmente financeiro. Então, o impacto é muito grande sobre o nome da marca. Então, as empresas tendem ali a ficar muito preocupadas com isso. Mas também é muito importante pautar que existem custos envolvidos. Um processo de logística dá muito trabalho.
é muito custoso e também temos que considerar os custos relacionados ao órgão fiscalizador. Falando um pouquinho mais sobre a mensagem de alerta, ela tem um modelo padrão. Então é muito comum algumas empresas acabarem fazendo modelos fora do padrão, pensando muito na parte de marketing, de como atingir da melhor forma aquela informação que já é delicada para os seus consumidores. Mas cuidado, existe um modelo do que tem que constar em relação a essa mensagem de alerta. As informações básicas que precisam constar, eu vou deixar aí para vocês também, para ficar mais fácil. Isso eu estou pegando diretamente da norma, nesse caso em específico, no parágrafo único do artigo 33. Então vejam, é obrigatório pelo menos conter denominação de venda, a marca, o lote, prazo de validade, o número de regularização junto ao órgão competente, quando isso é aplicável, porque a gente sabe que às vezes esse produto é isento de registro, o conteúdo líquido, o tipo de embalagem. Tudo isso só no inciso 1, tá? Temos ali também identificação da empresa interessada, o motivo do recolhimento é muito importante, riscos ou agravos à saúde dos consumidores, recomendações aos consumidores, contemplando os locais disponibilizados para reparação ou troca do produto. Telefone, outros meios de contato, de atendimento ao consumidor e a imagem do produto. Vejam, o foco da Anvisa é que todas as informações relacionadas ao produto estejam muito claras para o consumidor. Então, vocês podem ver, inclusive, nesse inciso 1, são muitas informações voltadas para rastreabilidade. O consumidor consegue identificar realmente se aquele produto que ele estaria comprando, ele está passível de um recolhimento? Ele está conseguindo enxergar isso? E olha que interessante, até no inciso 8º, imagem do produto. Então vejam, obviamente, a empresa pode trabalhar com outras informações a mais, mas esse mínimo ele é obrigatório. Outra coisa, dentro da norma da Anvisa da 655, no anexo 1, eu te convido a dar uma olhada nesta norma e neste anexo. Ele traz ali exatamente isso que acabamos de conversar sobre as informações mínimas obrigatórias nessa mensagem de alerta, aqui neste modelinho que a Anvisa disponibiliza. Então a empresa tem que ter este modelo, preencher quando tiver um caso desse e fazer esse protocolo que eu acabei de comentar, no caso da mensagem de alerta, para que a Anvisa analise e depois possa fazer a aprovação dessa mensagem. O que é muito importante ainda sobre a mensagem de alerta é que ela deve ser comunicada até que o processo de recolhimento esteja finalizado. Então, enquanto está acontecendo todo esse rebuliço na empresa, toda essa volta de produtos, esse retorno à cadeia, tem que estar a mensagem muito clara, divulgada nas redes. Agora aqui eu trago um bônus para você que é fundamental e inclusive a própria norma também comenta. É obrigatório esses estabelecimentos envolvidos nesse processo terem procedimentos operacionais internos falando sobre o assunto, ou seja, o famoso POP de recolhimentos. Essa norma traz isso e a gente já sabia disso desde 2002, por meio da RDC 275. Vocês podem ver também que nesta norma ela fala que é obrigatório ter um procedimento voltado para recolhimento. E a última dica que eu deixo para você que está envolvido nesse processo de recolhimento, e essa é uma dica fundamental, é arquivem as informações. Na RDC 655, ela pauta algumas validades ali, dependendo do tipo de empresa, quanto tempo você tem que reter estes arquivos. Mas cá entre nós, guarda. Por que eu estou falando isso? Essas informações, elas são histórico da empresa. Obviamente, não é um histórico positivo, mas como toda empresa, ela precisa guardar informações, até mesmo para caso precise consultar em seguida. Então,
Apesar da gente ter na norma falando ali que em geral tem que ser 5 anos, a minha dica é: guardem por tempo indeterminado. Inclusive porque essas informações, elas ajudam a um profissional, por exemplo, de gestão da qualidade ou de assuntos regulatórios, a montar ali uma análise de risco regulatória. Esse é um tema um pouco mais profundo que exigiria um outro vídeo, um outro bate-papo, mas essa é a dica final que eu dou para você. Então tá aí as principais informações sobre recolhimento de alimentos que é dada por meio da Anvisa, por meio da RDC 655 de 2022. Lembrar que temos modelos padrões, temos que ter ali procedimentos que informem cada etapa desse processo, guardar essas informações, saber divulgar também para o público e, obviamente, cumprir ali com todos os requisitos que essa norma traz. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha contribuído de certa forma dentro do seu processo. Um beijo e até mais!